Olá, pessoal! Tudo bem, galerinha do bem? Professor Oscar Corrêa. Hoje, na nossa oitava aula, nós vamos falar de um assunto, um tema, que é um tema ainda muito discutido quando se trata do maior embate armado da América do Sul. Também chamado, para algumas correntes de historiadores, como um genocídio americano, devido à questão das mortes e das matanças ocorridas neste evento, causado principalmente pela ganância, digamos assim, de um tirano. Porque a partir do momento que você não tem aquilo que nós chamamos do sufrágio universal, que são os votos, e se perpetua no poder, que é o caso de Francisco Solano Lopes, presidente paraguaio, que tinha como mentalidade fazer um crescimento amplo e irrestrito dentro de um Paraguai que começava a despontar dentro de um sistema econômico até interessante se tratando da América do Sul. Mas é bom que se diga que nesse embate econômico havia uma grande potência que dominava muito o comércio internacional devido à questão da Revolução Industrial. E quando eu falo de uma grande potência, eu estou falando da potência chamada Inglaterra. E como ela precisava despontar-se ainda mais e fazer com que toda a parte econômica e os seus produtos, que deixaram há muito tempo de ser manufaturado e passa a ser industrializado, precisava ampliar o seu comércio para que os seus produtos pudessem chegar a outras nações e automaticamente o capitalismo aumentar e desenvolver uma moeda corrente dentro do país. Dentro desse momento, havia um dos alunos paraguaio, porque a educação de Solano Lopes foi voltada na Inglaterra. E ele presencia nesse momento esse crescimento, e quando retorna ao Paraguai e assume o poder no lugar do seu pai, ele coloca e quer colocar essa megalomania de fazer crescer tudo que havia dentro de um pequeno país, instalado na América do Sul. Mas para isso ele tinha que despontar e começa a despertar uma certa intolerância de outros países emergentes aqui, entre eles Brasil, Uruguai e Argentina. Esses países, praticamente como o caso do Brasil, tinha ligações com a Inglaterra. Mas Solano Lopes, querendo abrir uma nova rota comercial, querendo fazer com que pudesse tomar novos campos, ele pretendia passar por águas pertencentes a países como Brasil, Argentina e Uruguai, para que pudesse chegar ao mar. Chegando no mar, ele teria como avançar os seus produtos para outros países e fazer, de certa forma, uma disputa econômica, criando-se, então, uma rusga com a Inglaterra. O propósito era o crescimento econômico e, para isso, teria que passar por bem ou por mal, por águas que seja brasileiro, uruguaio ou Argentina. Não mediu esforços. E é neste momento que ele, percebendo que não teria o apoio desses países para a livre navegação por essas águas até chegar ao mar, que ele então começa a planejar um ataque dentro dessas regiões para tomar à força o domínio econômico dessas regiões. E é aí que ele começa, em primeiro momento, a montar um exército
que tornou-se um dos maiores exércitos do mundo naquela época. É bom que se diga que o Paraguai, pelos traços, pelas algumas correntes históricas, chegou a obter cerca de 100 mil homens dentro do exército paraguaio. Um número, para a época, muito grande. Levando-se em conta que se você juntar o exército brasileiro, argentino e uruguaio juntos, chegavam a 76 mil homens. 3 nações juntas chegavam a 76 mil homens. Agora, levando-se em conta a preparação armada, a preparação de guerrilha, a preparação de campo de batalha, a experiência de como permear as regiões, principalmente os chacos, que nós chamamos também de regiões pantaneiras, o Pantanal, que são regiões molhadas, úmidas de águas. O Paraguai tem um exército muito mais experiente. Então, para aí um pouquinho. Alguns de vocês poderiam me perguntar, mas como então enfrentar um exército superior em experiência, conhecimento territorial e que tinha um cidadão que tinha uma mentalidade militar muito acima do que muitos acreditavam, com Francisco Solano Lopes, que era praticamente uma unanimidade dentro do Paraguai. Era um mito e sempre um bastão de salvação para o povo paraguaio. É nesse momento que, precisando já guarnecer as nossas fronteiras, toma outro rumo a partir em torno do dia 15 de novembro de 1864. Uma data para não ser esquecida, porque é quando o Paraguai declara guerra de uma forma já invadindo o Brasil. E por onde essa invasão acontece? Pelo sul de Mato Grosso. Devido a uma fronteira aberta e sem segurança alguma, Barrios, que é justamente o comandante paraguaio, resolve entrar pelo sul de Mato Grosso e já começa a fazer a carnificina acontecer. Antes disso, eles sequestraram um navio que trazia o presidente da província de Mato Grosso, fez refém, e esse cidadão chega a morrer na masmorra. O navio Marquês de Olinda é confiscado pelo governo paraguaio, Frederico de Campos. Esse cidadão, presidente da província de Mato Grosso, estava vindo quando é raptado. Nesse momento, o Mato Grosso, então, também declara guerra, mas ainda estava em formação. O governo brasileiro ainda estava formando os nossos exércitos. Solano Lopes invade o Brasil por intermédio do sul de Mato Grosso e vai invadindo o Corumbá, Nioaque e principalmente a colônia de Dourados. E é aí que surge a figura histórica de Antônio João Ribeiro, tenente Antônio João Ribeiro, natural de Poconé, Mato Grosso. Um poconeano que fazia a defesa da colônia de Dourados, percebendo que não havia como voltar a Corumbá, agrupar-se e voltar para fazer o combate contra os invasores, imediatamente ele pede que todos os cerca de 500 moradores existentes naquela colônia, uma colônia militar, fugisse imediatamente para que ele pudesse fazer a defesa. Mas quando isso acontece, a população já saindo, ele então, com apenas 14 praças, num total de 15 homens, vai de encontro para o combate corpo a corpo com o exército paraguaio.
O comando paraguaio, ao vislumbrar que se tratava de uma pequena tropa, dá a voz de rendição. Renda-se, homem! E Antônio João Ribeiro diz: traz alguma autorização do meu imperador Dom Pedro II para que nossa tropa, para que a minha tropa possa cair, aceitar a rendição? Ele disse: não, mas trago 350 paraguaios. Pois então que comecemos a batalha. 15 homens enfrentaram 350 experientes soldados paraguaios. Este gesto heróico foi compensado. Antes de falecer, Antônio João Ribeiro escreve uma carta e designa para que fosse entregue até o comando em Corumbá. Mas todos os seus homens foram abatidos. Mas o comando paraguaio, ao tomar esta carta e ler o conteúdo, designa que um dos seus fosse até Corumbá e entregasse essa carta ao comando, devido ao gesto heróico daquele comandante, daquele tenente. E na carta está escrito: sei que morro, mas o meu sangue e o sangue dos meus companheiros servirá de protesto solene contra os invasores do solo da minha pátria. E isso torna-se Antônio João Ribeiro um dos grandes heróis da Guerra do Paraguai. Mas para um pouquinho, aonde que entra a questão afro neste episódio? Isso. Nós estamos falando, como eu disse para vocês no início, que se trata de um exército inferior em números e combatentes, e é nesse momento que o imperador, através dos seus comandos, através das suas direções, vão então convocar todos aqueles que pudessem lutar a compor o exército brasileiro, que ficou marcado na história como os voluntários da pátria. Só que muitos não foram. Fazendeiros, proprietários, comerciantes, percebendo que era um combate muito ferrenho de pessoas que não tinham a menor qualificação com armas em campo de batalha, escondiam seus filhos nos interiores das matas, até mesmo mandando para outras regiões, para que não pudessem ir para este combate. E muitos, para não permitir, não aceitar que os seus filhos fossem, ofereceram os seus escravos para substituir os filhos que eles colocaram em fuga. Exatamente. Alguns foram então comunicados a alguns membros, alguns homens escravos, alguns africanos, receberam então uma promessa de que, se pegassem armas e lutassem pelo Brasil, o resultado disso seria a liberdade. Então, muitos escravos, muitos negros africanos, que nada havia, que nada tinha de contato com o que estava acontecendo, não era da sua alçada, aceitaram ir para a guerra em nome de uma promessa chamada liberdade. Pegaram em armas e foram combater paraguaios em solos que não conheciam. E foram milhares. Aceitaram, deixaram as suas famílias, a própria sorte, pegaram em armas e foram. Mas não foi só nisso que a parte cruel dessa tropa africana, como ficou conhecido a tropa negra dentro do exército brasileiro. E quando falo de combatentes africanos negros em frente de batalha, eu estou falando que tanto no Uruguai, tanto o exército uruguaio, tanto como o exército brasileiro, até mesmo o argentino, tinha escravo, tinha negros na frente de combate.
tropas formadas apenas por negros eram colocados à frente da tropa branca, dos combatentes, para que fosse classificado, e como foram classificados, de bucha de canhão. O que seria bucha de canhão? Seriam os primeiros a ser alvejados pelas balas de morteiro, pelas balas de canhões e pelas armas, e até mesmo no combate homem a homem, em que o sabre era usado, facas, num combate corpo a corpo, principalmente com soldados paraguaios. Para vocês verem o quanto os africanos foram aqui, não só tirados, vilipendiados da sua condição moral e intelectual, como escravos dentro das lavouras canavieiras, depois para as minas de ouro, que surgiram principalmente no Sudeste com Minas Gerais e no Centro-Oeste com Cuiabá. Se você pegar Sabará, que está justamente em Minas Gerais, classificado como a primeira cidade a surgir em Minas Gerais, o primeiro arraial, a primeira vila a surgir, Cuiabá, aqui no coração do Centro-Oeste, se juntar essas duas regiões com a descoberta aurífera e com o trabalho negro na execução das minas, o ouro de Cuiabá e o ouro de Minas, principalmente com Sabará, representou 50% do ouro do mundo na época. E as minas, tanto subterrâneas, que havia em Minas Gerais, como aqui nas margens de rios e nos morros como o Morro da Luz, os africanos foram os braços fortes. Se não tinha mais o quê, foram também heróis de combate naquela que ficou conhecido como a maior guerra da América do Sul. Então quer dizer que eles foram ao combate, lutaram, tropas denominadas bucha de canhão, retornaram no final da guerra. E olha que a guerra começa em 1864 e o seu final vai terminar em 1870. Longa, mais de 5 anos. O Paraguai perdeu cerca de 90% da população. 92% dos homens. Praticamente há corrente que diz sobre mais de 300 mil homens e cerca de 400 mil no total o Paraguai perdeu nesse combate. O retorno, após terem assassinado e dado o fim em Solano Lopes, faz com que a tropa retorne ao Brasil, aclamados como heróis, mas nada demais. Era uma guerra que a população chamava de famigerada. Aqui mesmo em Cuiabá e Mato Grosso, quando os paraguaios invadiram a colônia de Dourado e depois tomaram o Corumbá, não foi o exército brasileiro num conjunto que foram retomar Corumbá, e sim os cidadãos cuiabanos, constituídos de brancos e negros, que foram até Corumbá. E num combate ferrenho, no dia 13 de junho de 1867, expulsaram os famigerados paraguaios do solo mato-grossense. Por isso temos aqui em Cuiabá uma rua histórica chamada Rua 13 de Junho, justamente para marcar a data da retomada de Corumbá, feito pelos soldados cuiabanos, unidos com, até mesmo, com negros. E o retorno desses homens, ao voltar novamente para os seus proprietários, esperando deles a alforria, a carta de forro, a carta de liberdade, foi-lhe negado. Ficou apenas na promessa. E o imperador Dom Pedro II, que também havia feito tal promessa, foi também vilipendiado de cumpri-la.
E sabe por quê? Porque todos os comerciantes, toda a elite, os proprietários eram pessoas de posses e tinham nos escravos o braço forte da economia. E é dessa forma, então, que eles foram novamente enganados. Não tiveram a liberdade e lutaram por uma pátria que nunca até então havia reconhecido como cidadãos. Fica aqui então essa aula de reconhecimento, uma página triste da nossa história. Vamos voltar então para a próxima aula dizer um pouco mais de como ficou a condição social dos africanos no Brasil. Professor Oscar Correia, a gente se vê na próxima.